Desbravador e desbravadora do céu e mar, como é que tá indo essa especialidade aí? Tá dando certo? Tá conseguindo pegar tudo que você precisa? Vamos então para a terceira parte dessa especialidade. Nós agora vamos dar uma olhada nas roupas que o sacerdote e o sumo sacerdote usavam, porque essas roupas também tinham todo um significado, um simbolismo, para a gente poder entender esse assunto aqui, tá bom? E para você poder tirar 10 nessa especialidade e poder ostentar ela na sua faixa daqui a alguns dias. Então vamos começar? Terceira parte, os sacerdotes. Primeiro, você precisa saber de uma coisa, apenas os membros da tribo de Levi, eram 12 tribos em Israel, e apenas a tribo de Levi podia servir como sacerdote. Por quê? Porque lá no momento em que eles saíram do Egito, quando estavam no pé do Monte Sinai, Deus estava revelando as suas leis e Moisés ficou lá um bom tempo no monte e o povo começou a se desviar de Deus e fizeram um bezerro de ouro para adorar. A tribo de Levi foi a tribo que não se curvou ao bezerro e foi a tribo que se posicionou ao lado de Moisés para resolver a situação. Por causa disso, Deus escolheu esta tribo para servir no santuário. Tá legal? Nem todos os levitas eram sacerdotes, até porque não precisavam de tantos, mas todos eles desempenhavam alguma função no templo, além da função de sacerdote. Cantores, músicos, entre outras coisas, tá bom? Mas todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. As roupas sacerdotais. Então vamos ver, tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. Vamos ver a roupa do sacerdote primeiramente, que era uma roupa mais simples. Ela era composta de uma túnica, uma mitra, que era essa espécie de chapéu, ou turbante que ia na cabeça, e o cinto. A mitra, o turbante e a túnica era toda feita em linho fino, ambos brancos, representando a pureza, tá? Lembre-se que o sacerdote e o sumo sacerdote, eles eram uma representação de Cristo. Eles faziam a função de Cristo, o ministério de Cristo de intercessão entre Deus e o povo. Então, por isso, suas roupas tinham que apontar para Cristo. Eram brancas, simbolizando a pureza de Cristo. E o cinto, também de linho fino, retorcido, nas cores azul, púrpura e carmesim, representando os valores do céu, a realeza e o sangue de Cristo. Tá legal? Então, essa era a roupa do sacerdote. A roupa do sumo sacerdote, ela era mais elaborada, ela tinha bem mais coisas. Tinha a mesma túnica e a mesma mitra, mas com coisas a mais. Então vamos ver a túnica de linho fino branca. Em cima da túnica branca havia uma sobrepeles, que é essa parte aqui, ó, que era feita de linho azul, toda em linho azul. E em cima dessas sobrepeles tinha uma outra parte que era chamada de estola, que é essa aqui, é chamada de estola sacerdotal, e ela era feita de ouro com linho também nas cores azul, púrpura e carmesim. Veja que essas cores aparecem em muita coisa do santuário, representando nossa lealdade, os valores do céu, a realeza e o sacrifício. Tá legal? E havia ouro também como símbolo da glória de Deus. Então a estola era essa parte aqui, nessas cores. E tinha o cinto também, perdão, eu já falo do ombro, mas antes está o cinto. O cinto era feito de ouro com linho retorcido nas cores azul, púrpura e carmesim. Parecido com o cinto do sacerdote comum, mas esse também possuía ouro nos seus materiais, tá legal? Nos ombros havia uma coisa interessante, em cada ombro do sumo sacerdote havia uma pedra de ônix. E nessa pedra, o ônix era uma joia preciosa, uma pedra preciosa, e nessa pedra estava gravado o nome das tribos de Israel. Eram 12 tribos, então em cada pedra havia o nome de 6 tribos. Tá legal? Era uma forma de mostrar que ele estava carregando as tribos com ele. E no peito havia uma peça que era chamada de peitoral do juízo, que era um quadrado feito de ouro e linho nas cores azul, púrpura e carmesim, de novo as mesmas cores, e esse peitoral ele era amarrado pelo ombro e pela cintura com correntes que eram feitas de ouro puro. Tá legal? Esse peitoral do juízo, você já vai entender por que ele tinha esse nome, ele tinha algumas características interessantes.
Haviam 12 pedras. Espera aí, 12 de novo? Por quê? Porque cada pedra representava as 12 tribos de Israel. Então elas eram colocadas ali e havia uma ordem dessas pedras preciosas. Na primeira, começando aqui em cima, eram sárdio, topázio e carbúnculo, as pedras que compunham o peitoral. Na segunda coluna, na segunda linha aqui, a esmeralda, a safira e o diamante. Na terceira, jacinto, ágata e ametista. E na quarta, o berilo, o ônix e o jaspe. 12 pedras preciosas, cada uma delas representava uma das tribos de Israel. Depois você procura lá o que cada pedra representava. Essa parte não coloquei aqui, essa parte deixo para você. Qual pedra representava cada tribo, tá legal? E por trás do peitoral, na verdade num compartimento que ficava atrás do peitoral, era guardado o Urim e o Tumim. Nós não temos muita informação sobre o que era isso. Possivelmente uma pedra também. Alguns acham que eram 2 pedras, outros acham que era uma pedra com 2 faces. E o Urim e o Tumim, que uma tradução significa luzes e perfeição, luzes e perfeições, ele era usado pelo sumo sacerdote para ter uma revelação de Deus sobre alguma espécie de disputa, sobre alguma situação. Então, era uma forma de, até na sorte, mas usando a revelação de Deus, ele pegava o Urim e o Tumim, e alguns dizem que ele lançava isso, jogava isso, e o lado que aparecesse seria a revelação. Outros já dizem que a pedra acendia do lado certo, ou a pedra certa que acendia para trazer a revelação. A Bíblia não dá detalhes de como isso funcionava. Ela apenas diz que o sumo sacerdote usava o Urim e o Tumim para trazer a revelação de Deus sobre algum assunto, sobre alguma situação que precisava saber se a resposta era sim ou não. Então um lado era o sim, o outro lado era o não. E aí alguns dizem que ao jogar, se aparecia, caía para o lado certo, ou acendia o lado certo, de uma forma sobrenatural. A gente não tem muitos detalhes disso na Bíblia. Apenas é dito que isso o sumo sacerdote usava para resolver algumas situações. E ele ficava atrás do peitoral. Por isso que o nome do peitoral era peitoral do juízo, porque através do Urim e do Tumim, o sumo sacerdote conseguia resolver situações. Legal? Não terminou ainda haviam mais algumas coisas. Na orla das sobrepeles, que é essa parte aqui embaixo, tá? Haviam romãs nas cores azul, púrpura e carmesim, e haviam também sinetes de ouro. Então como é que era? Era uma romã e um sinete, uma romã e um sinete, uma romã e um sinete, ao longo de toda a sobrepeles. Quando o sacerdote andava, aqueles sinetes faziam barulho. Como o sumo sacerdote entrava no local santíssimo, que é onde estava a presença de Deus, ele precisava se purificar para entrar na presença de Deus. E ao andar ali e os sinetes fazerem barulho, era prova de que ele estava vivo, de que ele foi aceito por Deus. Se por alguma forma o sumo sacerdote não se purificasse, não levasse aquilo a sério, ao entrar na presença de Deus, ele seria morto e, obviamente, os sinetes parariam de fazer barulho porque ele parou de se mexer. E então, através de uma corda, ele seria puxado para o lado de fora do local santíssimo. Então, os sinetes era para mostrar que ele foi aceito por Deus e que ele estava vivo e continuava a sua função de sumo sacerdote no local santíssimo. Legal? A mitra, ou o turbante, continha uma placa de ouro, bem na testa aqui, presa por um cordão azul, e nessa placa estava gravado em hebraico, santidade ao Senhor, que era uma forma de mostrar que a mente, todo o sumo sacerdote, sua mente estava completamente dedicada ao Senhor para servir ao Senhor. Então essas eram as roupas do sacerdote e do sumo sacerdote e o que cada uma delas, cada parte delas representava. Deu para entender? Se não entendeu, volta o vídeo que você entende, tá bom? Você também precisa fazer uma discussão aqui nessa especialidade, no final dessa parte da especialidade, conversa lá com o seu conselheiro para ver como é que vocês vão fazer isso. E está baseado em Hebreus 4, versos 14 a 16, que diz assim, ó: portanto,
visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, versos 14 a 16. Então você vai ter que usar esse texto que fala de Cristo como nosso sumo sacerdote, Cristo como sendo aquele que nos socorre, aquele que sabe das nossas lutas, sabe aquilo que enfrentamos, aquilo que passamos. Você vai precisar usar esse texto e também um texto do livro Grande Conflito, a página 488, que é um texto que fala da atuação de Cristo como sumo sacerdote. Você vai ter que ler essa página para fazer essa discussão. Essa página você encontra nesta edição do Grande Conflito, tá? Outras edições a página vai mudar, aí eu não vou saber te dizer qual a página que é. Então você pode, se você tem esse livro na sua casa, com essa edição aqui, você consegue usar ele, tá legal? Ah, eu não tenho o livro, como é que eu vou fazer? Te ajudei. Vai aqui ó, nesse site, só colocar lá bit.ly/ESP, especialidade abreviada, _ santuário, vai entrar direto nesse capítulo do Grande Conflito, é só você procurar a página 488, ler ela lá, junto com o texto de Hebreus, e você vai ter o pano de fundo para poder fazer a discussão que você precisa fazer para completar essa especialidade, tá legal? A gente se vê então agora na quarta aula. Valeu, falou, um abraço para vocês.